A paz de Deus, irmãos. Hoje quero agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade de compartilhar a obra que Ele fez na minha vida. Houve um tempo em que meu lar se desfez, quando meu esposo, abatido por provas que pareciam insuportáveis, simplesmente partiu, deixando um vazio e uma dor que rasgava a minha alma e o coração dos meus filhos. Eu me vi sozinha, sem chão, mas com uma certeza: só Deus poderia mudar aquela sentença. Se você já sentiu seu mundo desabar, mas ainda guarda uma fagulha de fé, fica comigo até o fim desta obra? Quando a porta se fechou pela última vez, levando consigo não apenas a presença dele, mas a paz que um dia habitou em nosso pequeno sobrado alugado, senti como se o ar fosse sugado dos meus pulmões. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, quebrado apenas pelo choro contido dos meus filhos, ainda pequenos demais para entenderem a profundidade daquele abismo que se abria sobre nossos pés. Eu os abraçava forte, tentando transmitir uma segurança que eu mesma não sentia, enquanto as lágrimas teimosas escorriam pelo meu rosto, molhando seus cabelos macios. A dor não era apenas emocional, era uma angústia física, um aperto no peito que me impedia de respirar, uma tristeza de morte que parecia querer me engolir por inteiro. Os dias se arrastavam, pesados e cinzentos. As responsabilidades que antes eram divididas, agora recaíam inteiramente sobre meus ombros. Eu sentia o peso do mundo e a cada manhã, ao despertar, a primeira sensação era de cansaço, como se eu já tivesse corrido uma maratona durante a noite. As contas começaram a se acumular na mesa da cozinha, formando uma pilha ameaçadora. A fatura de água, a luz, o mercado e, principalmente, o aluguel do sobrado, que já estava atrasado há um mês. Eu olhava para aqueles papéis, para os números frios e sentia um nó na garganta. Como eu faria? Com o pouco que eu ganhava de trabalhos esporádicos, mal dava para a comida. A cada toque do telefone, meu coração disparava, temendo ser o proprietário cobrando, ou pior, um aviso de despejo. Eu tentava orar, me ajoelhava ao lado da cama, mas as palavras pareciam se perder no vazio. Era como se houvesse uma barreira entre mim e Deus, uma névoa densa de desespero que impedia minhas súplicas de alcançarem o trono. Minha fé, antes tão firme, agora era uma pequena chama bruxuleante, ameaçando se apagar a qualquer brisa de adversidade. Meus filhos, com a inocência que só as crianças possuem, perguntavam quando iríamos novamente à casa de oração, quando poderíamos cantar os hinos que tanto amavam. Eu prometia que iríamos, mas a verdade é que a vergonha e a dor me paralisavam. Como eu apareceria na comum com o coração em pedaços e a vida desmoronando, sem saber como explicar o que havia acontecido? A cada dia que passava, o medo de perder o teto sobre nossas cabeças se tornava mais real. Eu tremia ao abrir a caixa de correio, temendo encontrar a notificação oficial que selaria nosso destino. Uma noite, enquanto as crianças dormiam exaustas de mais um dia de brincadeiras que eu tentava animar para disfarçar minha própria aflição, eu me sentei na sala escura. A luz da lua entrava pela janela, desenhando sombras longas no chão frio. Peguei o véu, que estava dobrado sobre a cômoda, e o segurei nas mãos. Era um tecido simples, mas para mim, naquele momento, parecia carregar o peso de todas as minhas esperanças e desilusões. Eu queria ter forças para colocá-lo, para me ajoelhar e derramar meu coração diante de Deus, mas as lágrimas vinham antes das palavras, e eu me sentia fraca demais para sequer articular um pedido. O silêncio da casa era preenchido apenas pelo som do meu próprio choro abafado. Eu pensava em como minha vida havia mudado tão drasticamente em tão pouco tempo. Éramos uma família, tínhamos nossos planos, nossos sonhos. Agora, tudo parecia ter virado pó.
Eu me sentia como um barco à deriva em um mar revolto, sem bússola e sem velas, à mercê das ondas implacáveis da vida. Aquele poço escuro da tristeza parecia cada vez mais profundo e eu não via luz no fim dele. A pequena chama da fé que eu ainda guardava parecia estar prestes a se extinguir e o desespero de não saber o que seria de mim e dos meus filhos era um tormento constante. Eu não queria que eles sentissem a mesma dor, a mesma incerteza que me consumia. Mas como eu poderia protegê-los se eu mesma estava tão quebrada? Aquela noite, eu senti que estava no limite de minhas forças e que, se Deus não interviesse, eu não saberia mais como seguir em frente. Mas nem sempre a escuridão reinou assim. Houve um tempo, não muito distante, em que nosso pequeno sobrado alugado, no coração de uma cidade de porte médio, era um refúgio de paz e alegria. As paredes, simples e bem cuidadas, pareciam vibrar com a melodia dos hinos que ecoavam frequentemente dos instrumentos, pois eu e meu esposo servíamos a Deus com dedicação na orquestra. Ele, com seu violino afinado, e eu, com minha viola, tínhamos a alegria de louvar ao Senhor juntos, lado a lado, em cada culto oficial, em cada reunião de jovens e menores. Nossos filhos, ainda pequenos, cresciam nesse ambiente de fé e comunhão, embalados pelas notas dos hinos, pelos ensinamentos da palavra e pelo testemunho da irmandade. Éramos, por fora, a imagem de uma família em ordem, com a rotina abençoada de frequentar a casa de oração, participar das obras de caridade e viver em harmonia com os preceitos divinos. Eu me recordo de manhãs de sábado, quando o sol entrava suave pela janela da sala, iluminando o inário aberto sobre a mesa, enquanto meu esposo afinava seu violino e as crianças brincavam tranquilas no tapete. Parecia que a própria paz de Deus habitava em cada canto daquele lar. Nossas conversas à mesa eram recheadas de planos simples, de agradecimentos pelas bênçãos recebidas e da esperança de um futuro guiado pela mão do Altíssimo. Era uma vida que, embora modesta, era rica na presença de Deus e no amor que nos unia. Eu me sentia segura, amparada e via em meu esposo um pilar de força e fé. Os desafios do dia a dia eram enfrentados juntos, com a certeza de que a oração nos fortaleceria e que o Senhor proveria todas as coisas, inclusive a manutenção daquele teto que nos abrigava com tanta proteção. Contudo, com o passar dos meses, comecei a notar uma mudança sutil no brilho dos olhos dele. Uma certa melancolia, um cansaço que a rotina de trabalho e os compromissos da casa de oração não explicavam por completo. Às vezes, um suspiro mais profundo, um olhar distante, uma sombra que parecia aprofundar-se em seu semblante, mesmo quando ele tentava sorrir. Eu orava, com o véu sobre a cabeça, sentindo que algo sutilmente se movia fora do lugar, como uma peça que se desencaixava lentamente de um mecanismo perfeito. Perguntava se estava tudo bem. 5. E ele sempre respondia com: "Está tudo em paz, irmã." Mas o tom da voz, por vezes, não combinava com a leveza das palavras. Minha alma, sensível ao espírito, sentia que havia uma raiz de aflição que ele guardava para si, uma batalha silenciosa que eu não conseguia identificar, por mais que buscasse em oração. Eu me ajoelhava, pedindo a Deus que revelasse qualquer angústia oculta, que desse forças a meu esposo para vencer o que quer que o estivesse afligindo. Mas a resposta parecia demorar a vir, e a sombra em seus olhos crescia, prenunciando uma tempestade que eu ainda não podia prever. Eu tentava me aproximar, oferecer meu ombro, perguntar se alguma prova específica o estava visitando no trabalho ou em algum outro lugar, mas ele se fechava. Seu silêncio não era de tranquilidade, mas de um peso que ele não conseguia ou não queria verbalizar. Eu via a tela do celular dele acender de madrugada e ele se virava rapidamente para que eu não visse, ou se levantava para atender chamadas em voz baixa em outro cômodo.
Pequenos gestos que na época eu tentava ignorar, atribuindo ao estresse do dia a dia, mas que hoje, olhando para trás, eram os primeiros sinais da tormenta que se aproximava. Uma tormenta que, em sua fúria, levaria embora não apenas a paz, mas também a presença que eu tanto amava e confiava. Eu me lembro de uma tarde, o sol já se pondo e pintando o céu de tons alaranjados pela janela da cozinha, quando ele se sentou à mesa, o celular na mão. Seus olhos, que antes brilhavam com a alegria da fé, agora carregavam uma intensidade diferente, quase febril, enquanto ele me mostrava a tela. Ali, em mensagens de um grupo no WhatsApp, fotos e gráficos coloridos prometiam um futuro de abundância, uma oportunidade única para multiplicar nosso sustento. Ele falava de um conhecido, um homem que frequentava nossa casa de oração ocasionalmente, que havia apresentado um investimento sem risco, capaz de gerar altos retornos em pouco tempo. A ideia era clara: com um pequeno aporte inicial, poderíamos nos livrar mais rapidamente daquelas pequenas contas que sempre nos apertavam e, quem sabe, até juntar o valor para dar entrada em nossa própria casa, um sonho que acalentávamos há anos. Eu o ouvia e, embora a intenção de proporcionar um futuro ainda mais seguro para nossos filhos e apressar a realização de nossos sonhos fosse nobre e sincera em seu coração, um aperto gelado surgiu em meu peito. Era a mesma sensação que me invadia quando a orquestra desafinava uma nota, um pressentimento de que algo não estava em perfeita harmonia. Perguntei sobre os detalhes, sobre a segurança, e ele, com uma convicção que eu nunca havia visto em relação a negócios, assegurava que tudo estava sob controle. É para multiplicar, irmã, e não haverá risco, ele repetia, com os olhos fixos na tela, como se a promessa se materializasse diante dele. Ele parecia tão entusiasmado, tão esperançoso em nos ver livres das preocupações financeiras, que apesar daquela pontada de inquietação em minha alma, eu não insisti. Meu coração de esposa, que confiava em seu discernimento e em seu desejo de zelar pela família, me fez silenciar. Eu queria crer naquilo, queria que aquela promessa de dias mais folgados fosse verdadeira. E assim, aquela pequena porta, aberta com a melhor das intenções, se tornou a brecha por onde uma tempestade silenciosa começaria a entrar em nosso lar. Os primeiros valores, pequenos, foram transferidos com a promessa de retornos rápidos. E eles vieram, de fato, nos primeiros dias, como uma isca brilhante. Pequenas quantias voltavam, confirmando a eficácia do investimento e alimentando a ilusão de que estávamos no caminho certo. Aquele brilho febril em seus olhos se intensificou, misturando-se com um alívio temporário que eu ansiava ver. Eu o via sorrindo mais, falando com mais entusiasmo sobre o futuro, e eu, ingênua, me permitia ser embalada por aquela falsa sensação de segurança. Pensava que talvez minhas apreensões fossem apenas fruto do meu excesso de zelo e que Deus estava de fato abrindo uma porta de provisão inusitada. Mas cada sucesso inicial era apenas mais um passo para o abismo, um convite para arriscar mais, para sonhar mais alto, para mergulhar mais fundo em um mar de aparências. Ele começou a passar mais tempo no celular, as conversas sobre investimentos se tornaram frequentes e os poucos retornos iniciais o encorajaram a aumentar os aportes. Dinheiro que era para pagar o aluguel, para as despesas da casa, para as necessidades dos filhos, começou a ser desviado para aquela oportunidade que prometia resolver todos os nossos problemas de uma vez. Eu sentia que algo estava errado, que a paz que antes reinava em nosso lar estava sendo substituída por uma agitação, uma ansiedade velada que ele tentava esconder. As chamadas em voz baixa de madrugada, que antes eram esporádicas, agora se tornaram rotina. Ele se afastava, falava em sussurros, e eu sentia a distância crescendo entre nós, um muro invisível de segredos e preocupações que ele se recusava a compartilhar abertamente.
Aquele pilar de fé e força que eu tanto admirava estava, sem que eu percebesse, sendo corroído por dentro, e a sombra em seus olhos, que eu havia notado há meses, agora se tornava mais densa, prenunciando a escuridão que viria. A ilusão de uma vida melhor se transformava, dia após dia, na armadilha que nos levaria à ruína. A promessa de prosperidade, que a princípio parecia tão sólida, começou a se esvair como fumaça entre os dedos. Os retornos rápidos cessaram e as pequenas quantias que haviam chegado no início, como um sedutor canto de sereia, agora eram apenas uma lembrança distante. Para cobrir os rombos que se abriam, meu esposo se viu forçado a buscar outras fontes de dinheiro, mergulhando em um ciclo vicioso de empréstimos e mentiras. Ele começou a usar os limites de todos os cartões de crédito, a pedir adiantamentos no trabalho e até mesmo a se endividar com pessoas de fora da Irmandade, sempre com a vã esperança de que o próximo aporte traria o tão esperado retorno que quitasse tudo. A cada nova dívida, um pedaço da sua paz se desfazia e a angústia em seus olhos se aprofundava, tornando-se um abismo que eu, por mais que tentasse, não conseguia transpor. As noites se tornaram um tormento. Eu o via virar-se na cama, o olhar fixo no teto escuro do nosso quarto, a mente trabalhando sem descanso, tecendo e desfazendo planos que nunca se concretizavam. O sono, antes um refúgio, agora o abandonava, e ele acordava mais cansado do que quando deitava. A irritação, antes incomum em seu temperamento calmo, começou a surgir por motivos banais, como se cada fibra do seu ser estivesse em carne viva. Nossas conversas, antes recheadas de planos e da palavra, agora eram monossilábicas ou se transformavam em silêncios pesados, preenchidos por uma tensão que parecia eletrificar o ar. Ele se afastava dos filhos, que sentiam a mudança e, com a sensibilidade infantil, perguntavam por que o papai não sorria mais, por que não cantava mais os hinos com eles à noite. Aquelas perguntas inocentes me cortavam a alma, mas eu não tinha respostas, apenas a dor de vê-lo se perder em um labirinto de preocupações. Na casa de oração, ele se esforçava para manter a postura de servo de Deus. Via-o ali, na estante da orquestra, o violino na mão, a partitura à frente, o rosto tensa enquanto tentava acompanhar a melodia. Por fora, parecia o mesmo irmão dedicado, mas seus olhos, que antes expressavam a alegria do louvor, agora tinham um brilho de angústia, um segredo pesado que ele carregava sozinho. Ele apertava a mão no arco do violino, como se a música fosse o último fio que o prendia à normalidade, um disfarce para a tormenta que se agitava em seu interior. 5. Eu, por outro lado, sentindo a tristeza dele e a crescente atmosfera de peso em nosso lar, intensificava minhas orações e meu serviço na comum. Eu me ajoelhava mais vezes, o véu sobre a cabeça, pedindo a Deus por discernimento, por uma palavra que quebrasse aquele silêncio opressor. Tentava compensar a ausência de sua alegria com um fervor ainda maior, participando de todas as reuniões, cuidando das crianças na reunião de jovens e menores e buscando ser um pilar de fé para meus filhos e para a obra, esperando que a luz de Deus dissipasse aquela névoa que pairava sobre nós. Eu acreditava que, se eu fizesse a minha parte, se eu me entregasse ainda mais à obra da piedade e à oração, Deus, por sua infinita misericórdia, tocaria o coração dele e o livraria daquele laço. Eu buscava consolo nos hinos, nas pregações do púlpito, em cada palavra que falava do cuidado de Deus para com os seus. Mas a teia de dívidas e mentiras já estava tão intrincada que nem mesmo a nossa fé por si só parecia capaz de desfazê-la sem uma intervenção divina ainda mais poderosa.
Aquele homem que eu amava, que era meu companheiro na fé e na vida, estava se perdendo para uma batalha silenciosa. E eu sentia que, a qualquer momento, a máscara cairia, revelando a todos a ruína que ele tentava esconder. E o pior, muito pior, estava prestes a se manifestar em nosso lar. Aquele silêncio que antes pairava, carregado de pressentimentos e ansiedades veladas, se quebrou em um pesadelo que eu jamais poderia ter imaginado. Era uma tarde abafada, o sol forte de uma quarta-feira de pouca brisa atravessava a janela da cozinha, enquanto eu tentava distrair as crianças com um lanche simples quando a campainha tocou. Um toque seco, insistente, que me fez gelar a espinha. Ao abrir a porta, deparei-me com um homem de semblante sério, com um uniforme que eu nunca havia visto de perto, segurando uma pasta. Ele estendeu um envelope pesado com um selo oficial e disse algumas palavras que se perderam no zumbido que tomou meus ouvidos. Notificação de despejo, ação de execução. O papel, em letras frias e impessoais, detalhava meses de aluguel atrasado, juros exorbitantes e uma ordem judicial que nos dava pouquíssimos dias para desocupar o sobrado. O chão pareceu sumir sob meus pés. Minhas mãos tremiam tanto que o documento escorregou, caindo no tapete da sala como uma sentença irrefutável. Naquele mesmo dia, ainda em choque, enquanto tentava assimilar a dimensão do abismo que se abria, meu celular tocou. Era ele, a voz do meu esposo. 5, embargada pelo choro, mal conseguia formar as palavras. Cada sílaba era um soluço, um gemido de alma. Ele confessou tudo. As dívidas, os empréstimos com agiotas, o dinheiro do aluguel e das contas da casa que havia sido investido e perdido, a pressão das cobranças que se tornaram ameaças veladas. Ele disse que não aguentava mais, que a vergonha era grande demais, que ele havia perdido a paz e o rumo, e que não via outra saída a não ser se afastar, sumir, para não nos arrastar ainda mais para o fundo daquele poço. Ele havia chegado ao limite da sua força, ao ponto de não conseguir sequer olhar para mim ou para os filhos. A dor, que antes era uma sombra, agora se materializava em abandono, em um vazio que me rasgava por dentro. A cada palavra, um pedaço do meu coração parecia se estilhaçar. Se você crê que Deus ainda faz obras assim, de restauração e livramento em meio ao vale de sombra, escreva "Deus é fiel" nos comentários. Sua fé pode encorajar outros que precisam de um milagre como o meu. Eu caí de joelhos no chão frio da sala, o véu esquecido sobre a mesa, e as lágrimas que antes eu tentava segurar agora rolavam sem controle, molhando o tapete onde o documento de despejo jazia. Era um choro visceral que vinha da alma, um lamento profundo que parecia arrancar cada fibra do meu ser. Meus filhos, assustados com meu desespero, vieram correndo, abraçando minhas pernas, perguntando o que estava acontecendo. Como eu explicaria a eles que o pai havia partido, levado pela opressão de um laço e que não tínhamos mais um lar? A vergonha era imensa, um peso esmagador que me fazia desejar sumir, desaparecer, me esconder de tudo e de todos. Sentia-me um fracasso total, uma embarcação naufragada, sem lemes, sem velas, à mercê da mais impiedosa tempestade. A tristeza de morte que me acompanhava há meses agora se tornava uma realidade cruel, tangível, sem esperança de um novo amanhecer. O abismo havia sido revelado em sua total e aterradora profundidade. Os dias que se seguiram àquela revelação foram um borrão de dor e incerteza. A notificação de despejo jazia sobre a mesa, um lembrete cruel da nossa situação. Eu me via andando pela casa, tocando as paredes, os móveis, como quem se despede de um lugar amado. As crianças, com seus olhares curiosos, percebiam a tristeza, e eu me sentia impotente para lhes oferecer qualquer conforto real. A cada manhã, o sol parecia mais fraco, e a esperança uma palavra distante.
Eu ainda tinha o véu nas mãos, mas a força para orar parecia ter me abandonado completamente. O desespero era tão grande que eu mal conseguia respirar, e a ideia de sair daquele sobrado, de não ter para onde ir, era um tormento constante. Mas em meio àquele vale de sombra, um pequeno desejo começou a brotar, impulsionado pela inocência dos meus filhos. Mamãe, quando vamos na comum? Eu quero cantar o hino 450, dizia a mais velha, com os olhos brilhando. Aquela pergunta, simples e pura, me atingiu como um raio de luz. Eu havia me afastado, a vergonha me consumia, mas a fé das minhas crianças me chamava de volta. Eu não tinha forças para mim, mas por eles eu precisava buscar a Deus. Com o coração apertado e os olhos inchados de tanto chorar, tomei a decisão. Eu iria à casa de oração, mesmo que fosse apenas para sentar no último banco, escondida, e deixar minhas lágrimas rolarem. Naquela noite de culto oficial, a casa de oração parecia um porto seguro em meio ao meu naufrágio. O som da orquestra enchia o salão e cada nota dos hinos parecia um bálsamo para minha alma ferida. Eu me sentei nos bancos de madeira, apertando os filhos contra mim, com o véu sobre a cabeça, sentindo-me pequena e fraca, mas ao mesmo tempo acolhida pela presença da Irmandade, que, sem saber da profundidade da minha dor, oferecia um consolo silencioso. Eu tentava acompanhar os hinos no inário, mas as letras se misturavam com as lágrimas que embaçavam minha visão. Meu coração estava em pedaços, mas ali, no silêncio reverente antes da palavra, uma pequena esperança começou a acender. Então, o ancião, com sua voz calma e ungida, se dirigiu ao púlpito. Ele abriu a Bíblia e começou a ler, e cada palavra parecia ecoar diretamente na minha alma. Não eram apenas letras, era vida. Ele leu o Salmo 126, e quando chegou ao versículo 5, os que semeiam em lágrimas, com alegria ceifarão, senti como se o próprio Deus estivesse falando comigo. Naquele instante, as lágrimas que eu tentava segurar rolaram sem controle, mas não eram mais lágrimas de desespero. Eram lágrimas de quebrantamento, de um reconhecimento profundo da minha pequenez e da grandeza de um Deus que me via, que me entendia, que conhecia cada dor do meu coração. Senti a presença do Espírito Santo de uma forma tão real, tão tangível, que parecia que ele estava sentado ao meu lado no banco de madeira. 5. Me envolvendo em um abraço de amor e consolo. Uma paz que há muito não sentia inundou o meu ser, e ouvi uma voz interior, clara e suave como a brisa da manhã, sussurrar nas profundezas da minha alma. Não temas, filha, eu sou contigo. O teu clamor chegou aos meus ouvidos, e eu te levantarei. Naquele momento, toda a vergonha, toda a angústia que me sufocava pareceu se dissipar diante da luz daquela palavra. Eu sabia que, apesar de tudo o que havia acontecido, apesar do abandono, das dívidas, da iminência do despejo, Deus não tinha me desamparado. Ele estava ali, comigo, nos meus filhos, na casa de oração. Aquela noite marcou a primeira grande virada em meu deserto. Eu não tinha respostas para os problemas, não sabia como pagaria o aluguel ou onde iríamos morar, mas tinha a certeza de que o Senhor estava no controle. Levantei-me daquele banco com o coração ainda ferido, mas com a alma restaurada, com uma fé renovada que me dizia que o choro podia durar uma noite, mas a alegria viria pela manhã. Eu sabia que a caminhada seria longa e dolorosa, mas agora não estava mais sozinha. Meu Deus havia se manifestado, e eu sentia que Ele me daria as forças para semear as lágrimas e, no tempo certo, colher a alegria prometida. Ainda com o eco da palavra no coração, voltei para nosso sobrado, que agora parecia menor, mais vazio, mas onde a luz da fé teimava em penetrar. Era preciso coragem, mas eu sabia que não podia mais carregar aquele fardo sozinha, nem esconder a verdade dos meus filhos, que sentiam tudo com a pureza que só eles têm.
Chamei-os para perto, sentando-os no sofá macio que já guardava tantas memórias. Com a voz embargada, mas impulsionada pela força que Deus havia me dado, comecei a explicar, da forma mais delicada possível, a provação que nossa casa enfrentava. Falei da ausência do pai, não com raiva, mas com a dor de quem entende a fragilidade humana diante dos laços do mundo. As lágrimas rolaram dos seus olhinhos, molhando meu ombro, e meu coração se partia em vê-lo sofrer. Mas, em meio ao choro, vi neles uma fagulha de compreensão, uma esperança infantil que me dizia que juntos poderíamos enfrentar aquele deserto. Com a verdade, ainda que dolorosa, exposta em nosso lar, senti que o próximo passo era buscar o amparo espiritual da casa de oração. Na manhã seguinte, com as crianças na escola, 5 S's, reuni toda a coragem que me restava e fui ao encontro do ancião de nossa comum. Ele estava em seu lar, e ao me receber, vi em seu semblante a serenidade de quem serve a Deus com dedicação. Sentei-me diante dele e, com o coração exposto, sem conseguir segurar as lágrimas que voltaram a rolar, comecei a contar cada detalhe da nossa provação. A ilusão do investimento, a teia de dívidas, a angústia que meu esposo vivia e a dolorosa partida dele, levado pelo peso da vergonha e do desespero. Não omiti nada, sentindo que a cada palavra dita, um peso imenso se desprendia da minha alma, como um nó que se desfazia. O irmão ouviu atentamente, sem uma única palavra de julgamento, apenas com um olhar de profunda compaixão e amor cristão. Ele não me interrompeu, deixou que eu derramasse toda a minha dor, toda a minha aflição. Quando terminei, o silêncio preencheu o ambiente por alguns instantes, um silêncio pesado, mas que já não me oprimia, pois a verdade havia sido dita. Então, ele tomou a palavra, não para repreender, mas para edificar. Falou da misericórdia de Deus, do quanto o Senhor é poderoso para levantar o caído e para restaurar o que parecia perdido. Assegurou-me que Deus agiria, que aquela provação, por mais dolorosa que fosse, seria para a manifestação da sua glória. Disse que a Irmandade, a família da fé, estaria conosco, oferecendo não apenas apoio espiritual, mas também a ajuda que fosse necessária, pois a obra da piedade se manifesta nesses momentos de aflição. Em seguida, ele se ajoelhou ali mesmo, em sua sala, e nos convidou a orar. Sua voz, ao clamar a Deus, era um bálsamo para minha alma. Ele pediu ao Senhor por meu esposo, por sua libertação dos laços do mundo, por sua paz e retorno. Pediu por mim e pelos meus filhos, para que não nos faltasse o sustento, o teto e, principalmente, a fé. Naquele momento, senti o peso do segredo se dissipar por completo, como nuvens escuras que se abrem para dar lugar ao sol. A certeza de que a confissão, ainda que dolorosa e humilhante, era o caminho para a libertação e para a intervenção divina, encheu meu coração. Saí daquele lar com a alma mais leve, com a esperança renovada e a convicção de que Deus já estava trabalhando em nosso favor, preparando o caminho para nossa restauração. O ancião, fiel servo de Deus, não tardou em mover os corações. Naquela mesma semana, 5, ele conversou com alguns irmãos experientes de nossa comum, homens e mulheres de fé e sabedoria, que se prontificaram a nos estender a mão. Lembro-me de uma tarde em que uma irmã, que trabalhava com contabilidade, veio ao meu sobrado. Ela sentou-se à mesa da cozinha, a mesma mesa onde antes as contas se acumulavam como um castigo, e com uma calma impressionante me ajudou a organizar cada papel, cada notificação, cada dívida em uma planilha que parecia assustadora à primeira vista, mas que, com a sua ajuda, começou a tomar forma e a se tornar compreensível. Ela me ensinou a priorizar, a entender os juros, a ver a dimensão real do problema, mas sempre com a palavra de encorajamento, lembrando-me que, para Deus, nada é impossível. Os dias seguintes foram de muita oração e de muita ação. O ancião, com a autoridade que o Senhor lhe concedia, levou nosso caso à obra da piedade.
Na reunião da Irmandade, diante de todos, ele apresentou nossa aprovação, não com detalhes que nos envergonhassem, mas com a simplicidade e a verdade de quem busca o amparo divino e a caridade cristã. Eu não estava presente, mas senti a força daquela oração coletiva, o amor daquela família de fé que se levantava em nosso favor. Os envelopes de coleta começaram a aparecer, não apenas com valores em dinheiro, mas com bilhetes anônimos de encorajamento, com versículos bíblicos escritos à mão, com a certeza de que eu não estava mais sozinha. Cada envelope, cada oferta era uma manifestação do amor de Deus, uma prova de que Ele movia os corações da Irmandade para nos socorrer em nossa aflição. Os irmãos com experiência em finanças não apenas organizaram as planilhas, mas também iniciaram um trabalho minucioso de renegociação. Lembro-me de um dia, a irmã de contabilidade estava ao telefone, com o viva-voz ligado, conversando com um dos credores. A voz do outro lado era dura, impessoal, exigindo os juros e as multas sem perdão. Meu coração apertava, mas a irmã, com uma sabedoria que vinha do alto, falava com respeito, mas com firmeza, expondo a situação sem vitimismo, apenas pedindo um fôlego, uma oportunidade. E para minha surpresa, após muita insistência e uma oração silenciosa que eu fazia ao seu lado, o credor cedeu. Houve um desconto significativo nos juros, um perdão parcial de uma dívida que parecia intransponível. Senti as lágrimas rolarem novamente, mas dessa vez eram de gratidão, de um alívio que parecia me tirar um peso gigante dos ombros. Deus estava agindo, usando a boca e a sabedoria daquela irmã para abrir portas onde antes só havia fechaduras. Mas a maior das providências ainda estava por vir, e ela se referia ao nosso sobrado. 5S, o teto que nos abrigava e que estava sob ameaça de despejo. O prazo se esgotava, e mesmo com as ajudas da Irmandade e as renegociações, o valor do aluguel atrasado e os custos do processo judicial ainda eram uma montanha que eu não conseguia escalar. Eu passava as noites em claro, orando, pedindo a Deus um milagre, e Ele, em sua infinita bondade, ouviu meu clamor. Em uma manhã, recebi a visita do ancião e de um cooperador. Eles vieram com a notícia que fez meu coração saltar de alegria. A Irmandade, com um amor que transcende qualquer entendimento humano, havia se unido em uma coleta especial e em ofertas anônimas para quitar o valor total do aluguel atrasado e as despesas com o advogado. Não apenas isso, mas um irmão, proprietário de outro imóvel, ofereceu um aluguel com um valor simbólico para que tivéssemos tempo de nos reestruturar sem a pressão de um aluguel pesado. Senti as pernas fraquejarem. Não era apenas o dinheiro, era a prova tangível do amor de Deus manifestado através de seus servos fiéis. Aquele sobrado, que parecia perdido, foi salvo, e a vergonha do despejo foi afastada pela mão poderosa do Senhor. A cada mês que se seguia, Deus continuava a operar. Portas de trabalho se abriam para mim de formas inesperadas, permitindo que eu tivesse o sustento para minhas filhas e para as despesas da casa, sem que me faltasse o tempo para cuidar delas e para frequentar a casa de oração. Eu comecei a fazer trabalhos de costura e artesanato, e a cada peça entregue, sentia a mão de Deus me abençoando. A Irmandade, sempre atenta, também me ajudava com encomendas, com a compra dos materiais, com o carinho e o apoio que me faziam sentir parte de uma grande família. A cada pequena vitória, a cada provisão, a minha fé se fortalecia, e eu via com clareza que o Senhor estava movendo cada peça em nosso favor, mostrando que, de fato, a fé move montanhas e que Ele nunca desampara os seus. Aquele sobrado, que parecia perdido, foi salvo, e a vergonha do despejo foi afastada pela mão poderosa do Senhor. A cada mês que se seguia, Deus continuava a operar. Portas de trabalho se abriam para mim de formas inesperadas, permitindo que eu tivesse o sustento para minhas filhas e para as despesas da casa, sem que me faltasse o tempo para cuidar delas e para frequentar a casa de oração. Eu comecei a fazer trabalhos de costura e artesanato, e a cada peça entregue, sentia a mão de Deus me abençoando. A Irmandade, sempre atenta, também me ajudava com encomendas, com a compra dos materiais, com o carinho e o apoio que me faziam sentir parte de uma grande família.
A cada pequena vitória, a cada provisão, a minha fé se fortalecia, e eu via com clareza que o Senhor estava movendo cada peça em nosso favor, mostrando que, de fato, a fé move montanhas e que Ele nunca desampara os seus. Aquela tristeza de morte que me acompanhava agora dava lugar a uma paz profunda, uma gratidão imensa por um Deus que não apenas me ouviu, mas agiu de forma tão poderosa em minha vida e na vida dos meus filhos. A cada culto, ao colocar o véu sobre a cabeça, eu sentia a presença dele de uma forma ainda mais intensa, um testemunho vivo de que ele é o Deus do impossível. E a obra de Deus, irmãos, não parou por aí. A paz que antes me fugia, agora inundava meu coração, e o sono, por tantos meses inatingível, voltou a ser um bálsamo. Meu semblante, 5 S's, antes marcado pela angústia, refletia a serenidade de quem confia no Senhor. Minhas filhas, que sentiram a tristeza, agora viam uma mãe renovada, com um sorriso verdadeiro. Nossas conversas à mesa voltaram a ser recheadas de planos e agradecimentos, e a oração em família ressurgiu mais forte. A casa de oração, que antes me impunha o peso da vergonha, agora era um refúgio de liberdade e gratidão, onde cada hino e palavra fortaleciam minha fé. Meu serviço na orquestra e na reunião de jovens era feito com um zelo renovado, por amor a Deus. Eu compreendia, com humildade, que cada ajuda da Irmandade era a manifestação do amor de Deus, não de uma organização humana. Foi então que, em uma tarde, o telefone tocou. Era ele. A voz do meu esposo, antes quebrada, agora carregava arrependimento e nova esperança. Ele havia se reencontrado com a palavra e o desejo de retornar ao lar e à presença de Deus. O reencontro foi um misto de lágrimas e abraços, não de cobranças, mas de perdão e restauração. Ele não era mais o homem abatido, mas alguém renascido na fé e na humildade, com um novo brilho nos olhos e a alma lavada. Nossa família, que parecia desfeita, foi restaurada pelo poder de Deus. A melodia dos hinos voltou a ecoar em nosso sobrado e juntos voltamos a servir na orquestra, agora com gratidão e um testemunho vivo da misericórdia de Deus. A paz reinou em nosso semblante e em nossos corações. A confiança no Senhor se tornou inabalável. Servir novamente na orquestra, lado a lado com meu esposo, com os hinos vibrando no ar da casa de oração, era uma alegria indizível. Cada nota do violino e da viola era um cântico de gratidão a Deus. Ao olhar para os bancos da comum, via a irmandade, a família de fé que Deus nos deu, e sentia a força daquele amor. As lágrimas ainda vinham, mas agora eram de pura alegria e adoração, por ver a obra completa do Senhor em nosso lar. Onde antes havia desespero, Deus plantou esperança, e onde a vergonha queria nos afastar, Ele nos trouxe de volta para louvar e testemunhar sua fidelidade. Eu agradeço a Deus por cada um que ficou comigo até aqui, ouvindo esta obra que Ele tão grandiosamente realizou em minha vida e em meu lar. Que a paz dele inunde o coração de cada um de vocês. Irmãos, a lição que aprendi naquele vale de sombra foi que, por mais que a tempestade pareça intransponível, por mais que a dor pareça nos esmagar, por mais que 5. A oração e a confiança no Senhor são a âncora que nos mantém firmes. Não há situação impossível para o nosso Deus, e Ele usa cada provação para nos moldar e para glorificar o seu nome, mostrando que o amor e a misericórdia dele são infinitos. Se você crê que Deus ainda muda sentenças e restaura vidas, deixe a paz de Deus nos comentários. E para que você possa se edificar ainda mais com as maravilhas do Senhor, convido você a assistir à obra O Dia em que Deus Quebrou as Correntes do Sofrimento na Minha Família. Tenho certeza que será de grande bênção para a sua alma, pois as obras de Deus são incontáveis e Ele quer que conheçamos a sua grandeza.